Paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto é salvação. Eu não sei se os irmãos já estão cansados de salvação. Cansaram da salvação? É interessante porque às vezes nós vemos até alguém comentar, né? Mas vamos falar mais sobre salvação. Esse assunto não está muito explorado. Nós não já sabemos muito acerca da salvação. É interessante como é que o Espírito Santo, em determinados tempos, ele começa a dar ênfase a um certo assunto. Ele conhece o corpo, ele conhece a igreja, ele sabe a necessidade da igreja, ele sabe aonde o adversário está atacando, onde ele está procurando confundir, e ele vem justamente para fortalecer a igreja nesses aspectos aonde muitas vezes o adversário está procurando desviar alguns da verdade. E o apóstolo Paulo, ele diz pelo Espírito Santo que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas porque elas eram necessárias. No tempo de Paulo era assim e hoje também é assim. O Espírito Santo de vez em quando vem e ele repete e ele insiste em certas coisas porque elas são necessárias. E mesmo assim, muitos estão perdendo o entendimento de salvação. Muitos que um dia até receberam a salvação, receberam uma bênção do Senhor, tiveram uma experiência com Deus, estão perdendo o entendimento do que é a salvação. E nós vemos o Espírito Santo chamando na carta de Judas, de uma forma muito especial, a atenção para uma coisa, que nesses últimos tempos, que a Bíblia chama de tempos difíceis, de tempos trabalhosos, se introduziriam alguns no meio de nós, no meio da igreja, e procurariam transformar a graça de Cristo em quê? Já estamos cansados do assunto e nem sabemos? Em dissolução. Alguém respondeu aqui. Em dissolução. O que é isso? É você transformar aquilo que é a verdadeira graça em algo que não é a graça. Você vai diluí-la de uma tal maneira, você vai dissolvê-la de uma tal maneira que ela vai perder a essência daquilo que é a graça. Ela não vai mais expressar o que é a graça de Deus. E é isso que o adversário tem procurado fazer nesses últimos dias. Porque o homem começa a olhar para Deus e ele começa a ver um Deus que não é o Deus que a Bíblia fala dele. Porque é verdade que a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é perdão. Deus é amor. E Deus é amor, por que Deus é amor? Deus é amor porque Ele nos revelou uma tão grande salvação. O amor de Deus está expresso na oportunidade que Ele deu ao homem. Você merece salvação? Alguém merece salvação? O amor de Deus se revelou em Jesus, porque nenhum de nós merecia salvação, e Ele deu seu Filho amado, para que você não perecêssemos, mas pudéssemos ter vida eterna. Aonde está o amor de Deus? Revelado em Jesus. Aí está o amor de Deus. Mas nessa dissolução da graça de Deus, as pessoas começaram a dizer que Deus é quase o bom velhinho, o Papai Noel. Olha, Deus é amor e todo mundo vai ser salvo, porque Deus te compreende, Deus te aceita, você é assim, Deus é um Pai bondoso. Não é isso que nós vemos hoje sendo pregado? Olha, Deus é um Pai bondoso, Deus vai salvar todo mundo, todos vão ser salvos. Mas é esse o evangelho que nós encontramos?
Se nós encontramos na Bíblia o Deus que quer salvar, nós encontramos na Bíblia também o Deus que vai julgar. Nós encontramos na Bíblia também a ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado. A ira de Deus sobre o homem que rejeita a salvação de Deus. Então a graça de Deus não é aquilo que o homem muitas vezes prega por aí. Desse Deus que compreende o pecado, desse Deus que aceita o pecado, enquanto a Bíblia diz que Ele é luz e não há nele trevas alguma. Enquanto a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então salvação não é isso que muitas vezes o homem está pregando. Dessa bondade, desse Deus que aceita o pecado, desse Deus que aceita você como você é. Ele te recebe como você é, mas Ele é o Deus que te tira das trevas e te coloca na luz. A salvação é transformação. Salvação é conversão, é vida transformada, é vida nova em Cristo Jesus, é novo nascimento, tudo isso é salvação. E Deus opera isso na vida do homem. Ele recebe o homem, mas Ele transforma a vida do homem. Salvação também não é aquilo que o adversário tem feito nos últimos dias para confundir o homem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você teve uma experiência com Jesus um dia, você conheceu Jesus, então você não se preocupe que você recebeu o carimbo da salvação. Você pode ir para o mundo, você pode ir para a lama, você pode ir para o pecado, mas na última hora você vai ter uma oportunidade, você vai ser salvo e você vai encontrar com o Senhor. Também não é isso. E é isso que o Espírito Santo está fazendo hoje, está nos chamando a atenção para a salvação que vem de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Aonde está o amor de Deus? Nessa salvação, nessa dádiva de Deus, nesse dom de Deus. Então, salvação, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vejam quantas coisas maravilhosas, né? Quem nos elegeu? A eleição vem de quem? Vem do Pai. A eleição vem de Deus. Fomos eleitos segundo a presciência. Deus nos conheceu primeiro. Antes de você conhecer a Deus, Ele te amou primeiro. Não foi você que conheceu o Senhor, Ele te amou primeiro, Ele te conheceu. Antes de você ser gerado, lá no ventre de sua mãe, o Senhor te conheceu. Nós vemos isso na vida de Jeremias, nós vemos isso na vida de Paulo, nós vemos isso na vida de Davi, e nós vemos isso na nossa vida, e isso é maravilhoso para nós. Porque vem aquela pergunta: por que Ele me amou? Já pensaram que coisa gloriosa? Deus te amou. Antes de você existir, Ele te conheceu, e Ele te amou, e Ele te elegeu, segundo o pré-conhecimento dEle. Mas não foi para você viver no pecado. Ele não te deu um carimbo, uma salvação para você viver nas trevas, mas Ele te chamou para a santificação. Sem essa santificação, ninguém verá a Deus. E essa santificação é do Espírito. É o Espírito Santo que está trabalhando a sua vida para você ser santo e para a obediência, que está ligado à santificação. Santificação é obediência. Você foi eleito por Deus, mas você foi eleito em santificação, porque o seu chamado é para a obediência. E isso porque você foi comprado por bom preço. O chamado foi pelo Senhor Jesus. Aqui nós vemos o Filho, o sangue que te libertou, o preço que foi pago pela sua salvação. O Pai te elegeu,
mas você foi remido, comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Não foi ouro nem prata, e nós não podemos nos cansar dessa tão grande salvação, porque foi lá no Calvário. O Pai te elegeu e o preço foi pago lá no Calvário, para que você pudesse ter esta grande salvação em Jesus Cristo. A graça e paz nos são multiplicada. A graça é multiplicada na nossa vida. Irmãos, a salvação é essa verdade que a Bíblia nos fala dela. Porque o caminho é largo. O caminho largo e espaçoso qual é? É o caminho da perdição. E são poucos que andam por ele? Não. São muitos que andam por ele. Irmãos, esse Deus de amor, esse Deus de bondade, ele deixou registrado na sua palavra que são poucos os que se salvam. Deus preservou para ele um remanescente fiel. Os salvos nunca foram a maioria. Nunca foram. Os salvos sempre foram um remanescente. Um povo escolhido, uma nação eleita, um povo que se alegra em servir ao Senhor, que se alegra em obedecer. Então a porta é estreita. A porta da salvação, ela é estreita. O caminho é estreito, mas é também maravilhoso. Porque salvação é vida nova em Cristo Jesus. A fé não é o firme fundamento das coisas que se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Porque as que se veem, elas são temporais, enquanto as que se não veem, elas são eternas. Nós não estamos vivendo um evangelho para esta vida. Salvação não é um evangelho de um Deus que vai me dar este mundo, mas salvação é viver não as coisas que são temporais, mas a salvação é um evangelho que nos leva a buscar as coisas que são de cima, as coisas que são eternas. 2 Coríntios 4:18. Então nós fomos chamados para viver a fé. E se a salvação é graça, como nós vimos, a graça é por meio da fé. A graça, ela é por meio da fé. Nós vimos alguns exemplos de salvação na palavra de Deus. Veja os irmãos, Moisés. Como é que se deu a salvação de Moisés? Através de quê? Salvação é resultado de uma experiência com Deus. Salvação é resultado de uma experiência com Deus. Vou pedir para projetar aqui o quadro aqui da salvação, só para nós rememorarmos. Então, como é que Deus se revela ao homem? Então, salvação, nós aprendemos que nós somos eleitos por Deus. Mas um dia, nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus. Moisés teve essa experiência? Teve. Quando é que ele teve a experiência? Na sarça. Moisés, descalça a sandália dos teus pés. Ele viu a sarça que ardia e não se consumia. Descalça a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. Chamado para quê? Para a santificação. O chamado dele foi um chamado para ele santificar a vida dele. E o que ele estava tendo ali? Uma experiência com Deus. E eu pergunto aos irmãos, o que Moisés fez para ter essa experiência com Deus? Nós encontramos ali ele dizendo uma coisa ao Senhor, né? O Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, olha, você vai a Faraó. E ele vai dizer o quê? Quem sou? Quem sou eu, Senhor, para que vá? E
qual foi a resposta do Senhor para ele? Hein? Qual foi? Senhor, qual é o teu nome? E o Senhor disse a ele o quê? Eu sou. Então veja os irmãos, ele dizendo quem sou eu, e o Senhor dizendo para ele, eu sou. Irmão, salvação também é isso. A salvação nos leva a entender que nós não somos merecedores. Nós não somos nada. Quem sou eu, Senhor, para que vá? Quem sou eu, Senhor, para conhecer esta obra gloriosa que o Espírito Santo está realizando? Eu não mereço. Salvação faz o homem entender isso. Eu não mereço, eu não sou digno. Mas o Senhor está dizendo, mas eu te amo. Eu sou. E salvação, o nome salvação é soteria, no grego. Por quê? Porque salvação é algo que nos completa. Eu nada sou, mas o Senhor é tudo para mim. A salvação completa o homem. A salvação é gozo, paz, é alegria, é paz do Senhor transbordando no nosso coração, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Moisés entrou com o quê ali naquele ato ali? Foi a bondade de Moisés? Foi a bondade dele? Não. Foi o amor de Deus que o escolheu e se revelou a ele. Vamos pegar a vida de Samuel mais tarde. Samuel, quando é que veio a experiência dele? Ouvindo a voz do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu a voz do Senhor. Samuel. Qual foi a palavra dele em seguida? Fala, Senhor, por quê? Porque o teu servo ouve. Salvação é disposição para obedecer. Salvação é ato e processo. O Senhor te salvou, o Senhor se revelou, mas agora você foi chamado para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O seu chamado é esse. O Senhor te elegeu e num ato o Senhor se revelou a você. Jesus se revelou a você. Foi o dia que você teve uma experiência com Deus. Naquele dia você conheceu a sua eleição. Nesse ato ali, naquela experiência, Jesus te revelou a eleição de Deus. E aí começa o processo, e o processo é um chamado para ouvir. Veja os irmãos a vida de Paulo. Salvação para Paulo. Eu pergunto aos irmãos, Paulo contribuiu com o que para a salvação dele? O que os irmãos acham? Ele entrou com o que? Perseguidor da igreja. Lá no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. Ele colaborou com o que ali? Nada. O que ele fez? Nada. Mas ele ouviu uma voz, viu um resplendor de luz no céu, teve um encontro com a luz, um encontro com o Senhor Jesus, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele responde? Quem és? Quem és, Senhor? Quem és? Eu sou Jesus. O que foi ali? O Senhor, o Salvador, se revelou a ele. E foi lá falar com Ananias o quê? Ananias, olha, Saulo está orando. Senhor, este homem é um homem terrível. Eu e você, pecador, esse homem não merece. Esse homem é indigno. Não, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. O Pai escolheu ele. Quando? Olha, antes que ele fosse gerado, ele foi escolhido. E você vai ver o quê? O quanto esse homem vai padecer pelo meu nome. E aí como é que foi? Foi um carimbo que ele recebeu? Não, imediatamente ele tomou a posição de quê? Servo. Primeiro ele descobriu que ele tinha um Senhor. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Ah, então tu és o Senhor da minha vida. Salvação é isso. Salvação nos faz ter um Senhor. E agora?
Agora eu estou carimbado, eu vou embora e está tudo certo. Não! O que eu vou fazer? Entra na cidade, e o que ia acontecer na cidade? E lá te será dito o que você vai fazer. Você vai encontrar Paulo muitos anos depois, se despedindo dos pastores de Éfeso, dizendo uma coisa: olha, eu não sei, eu só quero uma coisa, eu quero cumprir o meu ministério, o ministério que me foi dado. Ele disse: mas eu só sei de uma coisa, aquilo que o Espírito Santo vai me revelando de cidade em cidade. Salvação é assim, irmãos. Você não recebeu tudo de uma vez, não. É no processo. A fé vem pelo ouvir. Cada dia o Senhor vai falar com você. De cidade em cidade Ele vai se revelar a você. E salvação, ela vai estar presente na sua vida enquanto você tiver disposição para ouvir. E a salvação, ela depende da fé. Porque ela é por meio da fé. Então é graça, mas ela é também fé. A fé vem primeiro. É por meio da fé que você vai ter acesso aos recursos da graça. A graça está à sua disposição, mas você vai conhecê-la por meio da fé. Eu pergunto aos irmãos: Paulo podia ter rejeitado? Moisés podia ter rejeitado? Podia. Samuel podia ter rejeitado? Podia. Paulo podia ter rejeitado? Podia. Entra na cidade. Não vou entrar. Lá te será dito o que convém fazer. Eu não quero saber. Eu não quero. Por quê? Porque salvação é livre-arbítrio. O Senhor quer te dar, o Senhor quer te salvar, mas você pode, a qualquer tempo, você pode rejeitar. E quando é que você rejeita a salvação? Quando você não quer mais ouvir. Você negou a fé. Você não quer mais obedecer, você não quer mais ouvir o Espírito Santo. Então você perdeu a salvação. Então, irmão, salvação é um dom gratuito de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. O que é que não vem de nós? A fé ou a graça? Qual? Hein? Nenhum dos dois. Todos dois foram dados por Deus. É aquilo que eu falei. Paulo entrou com a fé na salvação dele? O Senhor entrou com a graça e Paulo entrou com a fé? Foi? Ele nem acreditava em Jesus. Ele era perseguidor da igreja. Então o Senhor deu a ele o quê? A fé. O Senhor deu a ele a fé. E pela fé ele encontrou a graça de Deus. Então é por meio da fé. Mas ele viveu a graça de Deus usando os recursos da graça que está à disposição do homem. O jejum, a oração, a madrugada. Por quê? Porque tudo isso vai fortalecer a sua fé, a sua vida espiritual. Então a fé, Deus te dá num determinado momento da sua vida. Ali no ato da salvação, Deus te deu uma fé, mas essa fé é dom de Deus, ela veio de Deus. Você não entrou com nada na sua salvação, tudo veio de Deus, mas Ele te deu a fé. E agora, com os recursos da graça, você vai alimentar essa fé. O jejum, a oração, a madrugada, porque você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como é que você cresce na graça? A graça é aquilo que Deus vai acrescer à sua vida. Mas o conhecimento do Senhor Jesus vai fazer você diminuir cada vez mais e confiar cada vez mais nele, porque Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu Salvador. Salvação é vida em Jesus. Salvação é o não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Salvação é o negar a mim mesmo para que a vontade dele se cumpra na minha vida. É isso que é salvação.
Salvação não é aquilo que o inimigo tem procurado fazer nesta última hora, mentindo para o homem, enganando ao homem. Mas a palavra do Senhor mostra a seriedade da salvação, porque ela é um dom gratuito, mas ela é uma salvação que você pode perdê-la. Não tem esse negócio de salvo para sempre. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9:17. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Perceba, os irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo era a preocupação dele ficar reprovado. Se Paulo tinha essa preocupação, será que você... Paulo dizia que ele não era nada, ele nunca se julgou alguma coisa. Mas será que alguém aqui tem a coragem de se achar melhor do que ele? Ele dizia que ele era o menor dos apóstolos, né? Miserável homem que eu sou. Mas ainda dizendo tudo isso, será que algum de nós aqui se julga mais merecedor do que ele? Mas ele sabia que a salvação era um dom de Deus, não era ele. Ele sabia muito bem quem ele era, mas ele estava preocupado em ficar reprovado. E o homem que está preocupado em ficar reprovado, todo dia ele está lançando mão dos recursos da graça, dos recursos que Deus colocou à sua disposição para você não perder a sua salvação. O louvor, o jejum, a madrugada, a oração, a meditação na palavra. Quanta coisa Deus te deu para fortalecer a sua fé. Esta é a preocupação da igreja fiel. É em santificação a cada dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então esta é a grande luta da igreja nesta hora. Próximo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1:8. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, se um dia eu perder a minha bênção e vier anunciar o outro evangelho, que eu seja anátema, vai estar debaixo de maldição. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estágio pior do que o primeiro. Então a pessoa que esteve num estágio, que experimentou a salvação, ela pode vir a se encontrar num estágio pior, como nós vemos na vida de Saul, né? Um clássico exemplo, né? Um homem que um dia teve uma experiência com Deus, profetizou, mas o segundo estágio dele foi um estágio terrível. Um homem cheio de ódio, de amargura, de opressão, de tristeza. Próximo. O apóstolo Paulo falando na carta a Filemon, né? Marcos, Aristarcos e Demas e Lucas, meus cooperadores. Mas ele vai fazer referência também àqueles que não permaneceram na fé. Mas a salvação é aquele que permanece nesse entendimento. A obra não é obra de Paulo, mas a obra é obra do Espírito Santo. E salvação é ouvir a voz do Espírito Santo. Salvação é fazer parte de um corpo que está sujeito a um comando, porque ele tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Então todos aqueles que estão no Espírito são cooperadores, porque estão numa mesma obra que o Espírito Santo está realizando. Mas se alguns são cooperadores, outros que viveram a bênção, como Demas viveu aqui, e aqui ele era cooperador, ele era corpo, ele era igreja, nós vamos encontrar aqui em 2 Timóteo 4:10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então você vê, aqui é cooperador, estava ouvindo a voz do Senhor, mas aqui ele desamparou,
ele não é mais cooperador, ele não é mais corpo, ele não é mais igreja. Por quê? Porque perdeu a salvação amando o presente século. Salvação é profética. Então Paulo, um vaso escolhido, eleição da vontade de Deus. Não foi Paulo que escolheu o Senhor Jesus. Pelo contrário, era perseguidor, mas o Senhor escolheu a ele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição sua se deu quando? Quando é que foi? Antes da fundação do mundo. Então o Senhor está falando, a obra de salvação é uma obra eterna, de um Deus eterno. E nesse grande amor de Deus, Deus se revelou aos nossos corações. Então, salvação profética. Mas a salvação, ela é também dinâmica. Próximo slide. Ela é dinâmica por quê? Porque o justo viverá da fé. Então ela é dinâmica porque você vive da fé quando? Você viveu um dia da fé no dia da experiência? Não. Você vive da fé todos os dias. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer? A minha alma não tem prazer nele. Se você recuar, o Senhor não tem nenhum prazer em você. A salvação, ela vem do Pai, você foi chamado pelo Filho, e na santificação, nesse processo de santificação, você vai ter de viver a fé todos os dias. A fé que te fez um dia entender que você não era nada no ato da sua salvação. E que você olhou para Deus e você entendeu que Ele era tudo. E você naquele dia se quebrantou com um amor tão grande que te alcançou e que mudou a sua vida. Mas essa fé vai fazer você olhar todos os dias para você e saber que você continua não sendo nada. Por mais experiências que você tenha com Ele, você vai olhar todos os dias para você e dizer: Senhor, miserável homem que eu sou. E você vai buscar nele, através dos recursos da graça, do jejum, da oração, da madrugada, você vai buscar ouvir a voz dele. Você vai buscar estar escondido em Jesus. E isso se chama processo de salvação. Todos os dias na vida, essa caminhada na presença do Senhor. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma forma ficar reprovado, como nós mencionamos. Então todos os dias o corpo tem de ser subjugado no não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Próximo. O Senhor tem um chamado para nós como igreja do Senhor. Nós fazemos parte de uma igreja. Salvação para nós, quando nós falamos de uma igreja que se prepara para um encontro com o Senhor Jesus, essa igreja ela se prepara se santificando. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é aquela que tem vestes, ela tem vestes brancas. Essa é a igreja do Senhor. Mas essa é a igreja que ouve a voz do Senhor. Se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Mas essa igreja ela tem uma característica, porque ela se prepara para o encontro com o Senhor Jesus. E ela se prepara como? Santificando a sua vida. Nessa salvação que não é estática, mas nessa salvação que é dinâmica. A igreja, ela caminha em direção ao Senhor Jesus. Ela entendeu o chamado. Ela é corpo de Cristo. Ela é a igreja que olha para o alto. Ela é a igreja que não se conforma com este mundo, mas ela é a igreja que tem o seu entendimento renovado a cada dia pelo Senhor. Por quê?
Porque isso é esse processo de santificação. A santificação para o mundo é uma coisa que as pessoas às vezes pensam, santificação é o quê? Não, eu vou para cima de um morro, né? Vou ficar lá como um ermitão, vou me isolar de todo mundo. E isso pode parecer para alguém santificação, mas o Senhor nos chamou para sermos luz nas trevas. Você vai ser santo ao Senhor lá no seu local de trabalho, ouvindo a voz do Senhor, temendo ao Senhor. Você vai ser santo ao Senhor lá dentro do seu lar. A santificação para alguém pode ser vestir um vestido branco, amarrar uma corda na cintura, deixar o cabelo crescer e, aquela cara pálida, e alguém dizer bem assim, cara pálida, você é santo, que santidade. Mas santificação não é isso. Santificação é viver a cada dia a experiência da salvação, de uma fé que não é minha, mas que me foi dada e que eu zelo para que ela não morra, mas para que ela esteja presente na minha vida. É no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa fé que nos faz sábios para a salvação, essa fé que nos leva a dependermos do Senhor, essa fé que nos dá acesso a essa graça maravilhosa e aos recursos da graça, porque eu sou salvo por essa graça, por tudo que o Senhor me deu, para que a fé não morresse no meu coração, com tudo que Ele colocou à minha disposição, para que a fé permanecesse viva na minha vida. Então nós estamos vivendo essa graça que a Bíblia diz que nos é multiplicada. A graça está aí, à sua disposição. E qual o objetivo? O objetivo da graça é te fazer igreja. Igreja, corpo de Cristo. Igreja que olha para o alto e se prepara para a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando chega no final da sua vida, ele fala uma coisa: ele conheceu o Senhor e ele conheceu a graça de Deus e ele conheceu pela fé. Mas quando ele está terminando a sua vida, ele fala de quê? De uma fé que ele dispensou, de uma fé que morreu, de uma fé que enfraqueceu. Não, ele fala, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira. Qual carreira? Aquela carreira lá que eu comecei lá no caminho de Damasco, que Deus me propôs. É o processo de salvação. Eu não fiquei no meio do processo, mas Deus, quando me chamou para um propósito. E que coisa maravilhosa é quando nós podemos terminar a vida guardando a fé, porque a fé nos faz viver o projeto de Deus para nós e nos faz viver o projeto de Deus para a igreja do Senhor. E é por isso que ali, quando ele está terminando a vida dele, ele diz, eu guardei a fé. E guardando a fé, resta-nos o quê? Resta-nos o mais maravilhoso, porque a verdadeira salvação enche o nosso coração de amor pelo Senhor Jesus. A verdadeira salvação nos faz corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo estava ali, olha, eu guardei a fé, e guardando a fé, me resta o mais maravilhoso, porque me resta o quê? Me resta receber a coroa da justiça, a coroa de glória, que o justo juiz tem preparado não só para mim, mas tem preparado para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, essa salvação, ela traz isso para o nosso coração. A salvação não é um carimbo que nos dá liberdade para irmos para o mundo, vivermos o mundo. A salvação nos separa do mundo para um encontro com o Senhor. Nos faz igreja santa, igreja pura, povo separado, nação eleita, sacerdócio real, e enche o nosso coração de um gozo, porque não somos do mundo, mas em breve estaremos com o Senhor. E essa bênção está preparada para quem? Para aquele que vive a salvação a cada dia, como diz Pedro. Que pessoas nos convém ser, sabendo dessas coisas, sabendo dessa tão grande salvação. Nós estamos vivendo de madrugada, de jejum, de oração. Por quê?
porque são os recursos da graça que vão sustentar esta fé, para que possamos, no dia da vinda do Senhor, como igreja do Senhor, nos apresentarmos diante dele. E um dia, junto com gente de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, confessarmos que ele é o Senhor da nossa vida. O Senhor que é Senhor a cada dia na nossa caminhada, e cantarmos a ele um hino de louvor, e dizermos a ele: o Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno do nosso louvor, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque ele é autor e consumador da nossa fé. A fé que não é nossa, a fé que é dom de Deus, mas a fé que nós recebemos de graça, mas que zelamos por ela todos os dias com os recursos da graça. Amém? De pé, irmãos. Pela fé somos salvos, pela graça de Deus revelada em Jesus. Pela fé no seu sangue vamos além do véu, onde brilha a divina luz. Isso é o primeiro fundamento da igreja. A fé somente a fé. E diz que veio nós chamemos, pela fé chegaremos a pátria celestial. Pela fé. Glória a Jesus. Pela fé entendemos os mistérios de Deus e escutamos sua voz. Pela fé a palavra se revela a nós. Pela fé somente a fé. Esse é o primeiro fundamento da igreja. A fé somente a fé. E que se entregam nós sabemos, pela fé chegaremos a pátria celestial. Pela fé. Glória a Jesus. Seja louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus. As visões, vamos ouvi-lo. Eu via que nós éramos convocados para uma batalha. E o general que nos convocava, ele nos chamava e nos dava alguns instrumentos que nós iríamos usar naquela batalha. Nos dava um sapato fortalecido, nos dava uma espada, um escudo e um capacete. E no momento que nós colocávamos aquele capacete, um óleo escorria na nossa cabeça. E ele dizia: esse óleo era para que vocês fiquem ligados a mim. Glória a Jesus. Porque na frente da batalha, tudo que eu fizer, eu vou ordenar que vocês façam igual. Quando for usar a espada, eu vou ordenar que vocês usem. Quando for usar o escudo, eu vou dizer também para que vocês usem. Nós íamos para a batalha. E a batalha se iniciava e o exército que estava contra nós era muito grande. E no momento da batalha dizia: usem a espada. Nós usávamos. Mas o adversário que vinha contra nós, parávamos naquele general. Não conseguia chegar até nós. Ele já vencia todos ali. Mas nós sabíamos, no momento que nós desligássemos do general, o adversário nos alcançava. Enquanto nós estivéssemos ligados a ele, obedecendo a voz, o adversário não nos alcançava, parava no general. Glória a Deus. A ordem é atender a ordem do general, é estar vigilantes, esperando sempre firme na presença do Senhor. Eu vi que era posto na nossa frente 3 espelhos. Um chamava-se passado, o do meio presente, o outro futuro. Eu vi que nós fomos colocados primeiramente naquele espelho do passado.
E a maioria, quando olhava ali, quando você olhava no espelho, cabelos embaraçados, semblante triste e muitos até mesmo algemados. Eu vi que os irmãos então eram levados para o espelho do meio, que era o presente. E quando nós olharmos para aquele espelho, que era o presente, muitos haviam uma transformação. Cabelos totalmente penteados, olhar fixo, feliz, já não tinha mais algemas, livres. Glória a Jesus. Mas alguns, pequeno grupo, olhava, ainda estavam com os cabelos embaraçados. Estavam já soltos das algemas, mas os cabelos estavam ainda embaraçados. A aula continuava e os irmãos entendiam o seguinte: Senhor, ilumina minha mente. O pastor ia pregando e o Senhor era trazido para nós um entendimento: Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração, muda a minha vida. E eu vi que agora no finalzinho da aula os irmãos voltavam para esse espelho do meio. E quando eu olhava para o espelho do meio, ali estava uma transformação. Olhar fixo, feliz, cabelos totalmente penteados. E agora, fechando a palavra, a mensagem, os irmãos eram levados para o espelho do futuro. E quando os irmãos olhavam para o espelho, agora todos tinham o mesmo semblante, a Glória mesma a Jesus. alegria. Esse é o futuro que o Senhor quer nos preservar. Glória a Jesus. Está glorificando ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. Te adoramos pela bênção da salvação. Te louvamos, Senhor, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, Senhor, seja a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar.